Senhor, queridos. Amém? Se coloca de pé, vamos começar nosso culto. Por favor. Queria, por favor, você que tem uma Bíblia, que abrisse comigo no Salmo de número 34. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, Salmo de número 34. Amém? Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Quero ler de novo o versículo 1. Diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos de novo, só que eu quero que você pense nisso que você está falando. Quero que você entenda isso que você está falando. Quero que você viva isso que você está falando. Que você se esforce nisso que você está falando. Diz o seguinte: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém. Pai, que isso seja uma verdade no nosso coração, que isso seja uma verdade na sua igreja, que os nossos lábios possam sempre exaltar, adorar, engrandecer, reconhecer quem Tu és, a Sua soberania, tudo que o Senhor fez e ainda continua a fazer por cada um de nós, por cada família, por cada coração. Obrigado por mais um culto, Deus. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pelo fôlego de vida, porque temos a oportunidade de adorar o Teu santo nome. E é isso que nós queremos fazer nesta noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Senhor, queridos, vamos juntos nessa noite adorar o nome do Senhor. Vamos atrair a presença dEle para este lugar. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos
tua presença, Senhor. Queremos sentir o teu toque, Senhor. Tua presença, Senhor. Oh, vem, Senhor. Vem nosso meio. Nosso amigo Santo Espírito. Chama ele de seu amigo.
seu amor está ainda maior. Obrigado por ser esse Deus, esse Pai tão maravilhoso, tão amoroso, que cuida dos seus, protege. Oh, obrigado, Deus, por ser esse Pai tão maravilhoso. Seu amor é incomparável, seu amor é incomparável, nada se pode comparar, nada se pode medir com o teu amor, Senhor. Nada, 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 nada vai se comparar, nunca vai se comparar com o teu amor, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. As crianças, vamos dividir? Temos uma sala abençoada. Pastor Lucas. Santo de Israel. Vamos orar dobrado, Pastor Lucas? Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo de adoração, de louvor. Queremos, como igreja, abençoar a vida do Pastor Lucas, que ele seja autoridade espiritual sobre as nossas vidas, sobre cada coração, sobre aqueles que estão assistindo conosco nas casas. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, usando o Teu Filho, Pai. Nós como igreja abençoamos, eu como pastor o abençoo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? É uma alegria estar aqui de volta. Faz muito tempo que eu não subo nesse altar. Eu estive um período muito apurado. Nós havíamos combinado, eu com o pastor Murilo, que eu estaria exercendo atividade pública como se fosse um ministério. Então faz tempo que eu não estou aqui. E eu havia planejado para que, quando eu voltasse, eu fizesse uma ministração a respeito das diferenças que existem entre as igrejas evangélicas e a igreja católica. Porque muitas pessoas me procuraram nos últimos meses com essas dúvidas, para me perguntar e para esclarecer a respeito de por que existem hábitos, doutrinas tão diferentes,
sendo que nós cultuamos o mesmo Deus, a mesma palavra. Existem muito mais coisas que nos aproximam do que nos divide. E eu tenho explicado isso nos últimos meses para bastante gente. Então eu ia trazer uma ministração dessa, mas vai ficar para a próxima. Eram esses os meus planos, mas há uma semana atrás, pouco mais, Deus colocou essa palavra que eu vou ministrar agora no coração, e eu nem sei como que surgiu, mas aquela coisa que começa a brotar no coração e você começa a refletir sozinho. O tema da ministração de hoje é elementos sagrados. Você tem? E para a gente falar um pouquinho a respeito disso, a gente vai precisar viajar um pouquinho no Antigo Testamento. Mas tudo isso é com um propósito de vida, é refletindo a respeito da vida, a respeito do que mais importa para a gente. Queria, por favor, que vocês soltassem o vídeo aí, pessoal da mídia, por favor. Porque cada um de nós temos uma sina e um destino, porém, só Deus sabe quando será o nosso momento. Com isso, eu trago a seguinte mensagem para você: aproveite a sua vida da melhor forma possível, porque ela é muito curta, a nossa vida é passageira. Elimine o ódio, elimine o rancor, elimine a sede de vingança, coisas que não atraem nenhum benefício para as nossas vidas, e viva a sua vida intensamente, como se hoje fosse o último dia da sua existência. Imagino que todos conhecem. Esse é nosso amigo Chico Tello. Ele está nos braços do Pai. Foi para o céu há poucos dias atrás. Eu me aproximei muito dele nos últimos meses, quando eu estava no serviço público. A gente tinha um contato bem intenso. E ele agora está no seio de Abrão, nos braços do Pai. E ele fala aqui, essas palavras ele disse dias antes de ir para o hospital. Isso que traz, que deixa muito forte essa cena. Um pouquinho antes de se internar, ele gravou essa mensagem falando que a gente precisa abandonar os maus hábitos, porque é Deus que sabe o dia de amanhã, e que a gente precisa confiar nele. Enfim, o meu propósito de vida, o meu objetivo de vida, e esse também tem que ser o seu, é que eu tenho que combater o bom combate. Eu tenho que guardar a fé e conquistar a coroa da vida. Esse é o meu objetivo de vida, e se não for o seu, repense. Esse é o maior objetivo de vida de cada um de nós. Tem que ser, senão te falta inteligência. Amém? Então, objetivo de vida é a coroa da vida, é ser salvo, é passar a eternidade ao lado de Cristo. Agora, enquanto esse momento não chega, e tomara é Deus que demore muitos anos, enquanto nosso coração estiver batendo, eu tenho outro desejo na minha vida. E daí eu quero, por favor, que vocês abram em Êxodo 25, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Versículo 22. Ali virei a ti. É esse o desejo da minha vida. Isso é Deus falando, tá, gente? Ali
virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo. Até aí tá bom. Esse é o meu desejo. Desde sempre, o meu desejo foi poder ouvir Deus com clareza, receber instruções de Deus acerca de tudo. Então imagine o privilégio, né, do seu Deus, o Altíssimo, o grande eu sou, né, versículo 22, virei a ti e falarei contigo acerca de tudo. Então, queridos, objetivo de vida, eu já mencionei, né, sermos salvos, mas o meu desejo em vida é ter a oportunidade de vivenciar isso, é de ter o privilégio de que Deus, que a presença dEle venha a mim e falarei contigo acerca de tudo. Mas para nós entendermos um pouco isso, eu disse que nós precisamos viajar um pouquinho no Velho Testamento, amém? O versículo começa assim, ó: porás o propiciatório em cima da arca. Talvez você não entenda bulufas do que seja o propiciatório e a arca. Você deveria saber. Se você não sabe, você está convidado a participar da escola bíblica dominical, aprender Bíblia, estudar ela na sua casa, amém? Mas então vamos falar um pouquinho sobre o que é a Arca da Aliança. Eu vou resumir brevemente, porque esse não é o objetivo da nossa mensagem, mas para que você entenda, né, o conteúdo. Queridos, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira, madeira de acácia. Ela era revestida em ouro, ela tinha 2 argolas. Por favor, coloca a imagem da arca. A descrição precisa dessa arca, ela está descrita na Bíblia, para você que gosta de anotar, em Êxodo 25, tá bom? Foi o próprio Deus que descreveu para Moisés como que a arca deveria ser feita. Não só a arca, todo o tabernáculo. O tabernáculo era itinerante, queridos. O povo de Deus, eles estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida. Então eles precisavam que o templo fosse itinerante, conforme a caminhada deles. Amém? Então o tabernáculo, se você não sabe o que é tabernáculo, procura lá no YouTube. Em alguma ocasião eu fiz uma ministração sobre o tabernáculo, só sobre o tabernáculo, explicando tudo sobre ele. Você vai encontrar no YouTube, vai lá que você vai entender o que era o tabernáculo. Mas o importante é que o tabernáculo era dividido em salas, e existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava essa arca. Essa arca foi feita por Bezalel. Queridos, uma das melhores pregações que eu vi na minha vida, pastor Murilo falando sobre Bezalel. Que privilégio! Deus, diz a Bíblia, que capacitou Bezalel para que fosse um artesão habilitado para fazer isso aqui. Como eu queria ter a graça de que Deus me capacitasse para diversas coisas. É Deus que capacita, amém? Então vamos lá. Dentro do Santo dos Santos tinha essa arca. Você vai lá em Êxodo 25, ela está descrita com detalhes, quantos centímetros, como que era o revestimento de ouro, os querubins em cima da tampa, tá bom? Então essa era a arca. A arca, ela tinha uma tampa. Essa tampa se chamava propiciatório. Está descrito em Levíticos 16. Dentro da arca, ela guardavam 3 elementos sagrados, que eram a lei, as pedras, onde estavam escritos os mandamentos da lei de Moisés. Além das pedras, tinha um vaso com maná, e tinha a vara de Araão.
Amém? Então, toda vez que o povo caminhava, a arca precisava ir adiante do povo de Israel, levando a presença de Deus. Era isso que a arca representava, a presença de Deus. Isso no Antigo Testamento. Propiciatório. O versículo que a gente leu falava assim, porás o propiciatório em cima da arca. Queridos, o propiciatório era a tampa da arca. Repare ali no versículo 22, fala assim, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Então era ali que a presença de Deus se manifestava para o sacerdote, onde Deus falava com o homem, era o elo de ligação, era a presença real de Deus, estava ali. Para que o sacerdote entrasse na presença de Deus, ele fazia todo um ritual, que, como eu disse, procura lá no YouTube, em uma das ministrações você vai encontrar tudo sobre o tabernáculo. Então, queridos, a arca era onde Deus se manifestava, guardada no Santo dos Santos. E o propiciatório era a tampa da arca. Propiciatório, ele significa lugar de se tornar propício. Lugar de se tornar propício. Então, queridos, o propiciatório é uma tampa feita de ouro puro, tá bom? Ela tinha 1,15 m por 70 centímetros, e ela servia para tampar a arca. E ali no propiciatório, o sacerdote aspergia o sangue do animal que havia sido sacrificado. Então era essa a função do propiciatório, e era ali onde aquele sangue era derramado, o sangue sacrificial, era ali que o homem se encontrava com Deus. Isso eram os costumes do Velho Testamento. Amém? Todo mundo entendeu então o que é arca e propiciatório? Amém? Curiosidade, vou só abrir um parênteses, tá bom? A arca, para quem não sabe, ela não existe mais. A arca, ela deixou de existir quando o povo de Deus se desviou dos caminhos de Deus e eles se tornaram escravos. Não se sabe exatamente se é na época de Nabucodonosor ou na época do Império Romano. Mas é fato que a arca deixou de existir, ela foi destruída junto com o templo, que também foi destruído. Agora, eu sempre falo que a Bíblia é maravilhosa, né? E que só existe ateu porque é ignorante. Na verdade, não existe ateu, existe o ignorante. Ignorante é aquele que não sabe das coisas que estão escritas. Porque o profeta Jeremias 3,16, você que gosta de anotar, ele já havia previsto que a arca deixaria de existir. Como tudo na Bíblia, né? Eles primeiro falam, depois acontece. A Bíblia não é um livro que conta a história, a Bíblia é um livro que conta o futuro. Então Jeremias já tinha contado que isso iria acontecer em algum momento, e é mais uma das inúmeras profecias que já foram concretizadas, que já é realidade. Amém? Então fecha a curiosidade, aí fecha o parênteses. Agora deixa eu te fazer outra explicação básica, para você que está começando, que você já deveria saber, tá bom? Regra básica do reino de Deus, da Bíblia, né? Da nossa vida com Deus, é que Deus é santo. Desde que o mundo é mundo, desde antes do mundo ser mundo, Deus é santo. E se Deus é santo, a gente não consegue entrar na presença dele com pecado. Deus não se mistura com pecado. É uma regra básica da Bíblia: onde tem luz não tem trevas. Então,
toda vez que alguém precisava entrar na presença de Deus, era necessário que ele se purificasse dos seus pecados. Não tinha como um sacerdote, por melhor que ele fosse, ele tinha pecados, como eu e você. Por mais que a gente se esforce, nós somos pecadores. Então não havia meios de um homem sujo como somos entrar na presença de Deus, porque Deus não se mistura com o pecado. Então o sacerdote, antes desse momento, ele precisava se purificar dos pecados, amém? Mas o preço para se purificar dos pecados era a morte. Sempre foi, sempre será. O preço do pecado é a morte. Então, como fazer para entrar na presença de Deus? O sacerdote pegava um cordeiro que não tinha culpa nenhuma, coitado. E aquele cordeiro era sacrificado no lugar do sacerdote. É por isso que a gente fala que é um sacrifício em substituição. Em vez do homem morrer, a gente matava, sacrificava um cordeiro para que ele pagasse o nosso pecado. E o sangue daquele cordeiro, ele era aspergido no propiciatório. Eu vou lembrá-los, propiciatório é o lugar de tornar propício. Então, a partir do momento que o sangue daquele cordeiro inocente era derramado no propiciatório, o sacerdote se tornava propício para entrar na presença de Deus. Amém? O cordeirinho purificou os pecados daquele sacerdote. Agora que ele está livre dos seus pecados, puro, imaculado, então ele pode entrar na presença de Deus e falar com Deus. E ali ele tem um grande privilégio. Ali virei a ti, falarei contigo acerca de tudo. Então, voltando para o início, esse é o grande desejo da minha vida em vida. É receber instruções de Deus, é saber o que eu estou fazendo certo, o que eu deveria fazer de outra forma, para onde ir, quais decisões tomar, o que deixar de fazer, o que fazer a mais. Imagina que grande privilégio você ter a honra de entrar na presença do Altíssimo para consultá-lo. E a verdade é que nós temos esse privilégio, nós temos essa honra. Sabe por quê, queridos? Por causa de outro conceito básico, muito simples. Jesus morreu por você. Então aquele cordeirinho que o sacerdote usava em substituição dele, para que aquele cordeiro limpasse os pecados do sacerdote, para que então ele entrasse na presença de Deus, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. É por isso que os católicos tão sabiamente falam: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um trecho bíblico maravilhoso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu, querido, ele mudou a regra do jogo. Então a gente saiu do Antigo Testamento e entramos na Nova Aliança. Agora aquele cordeirinho que foi sacrificado não precisa mais ser sacrificado, porque nós tivemos o privilégio, a honra de termos o próprio Deus, o Cordeiro perfeito, se entregando em sacrifício por nós. Amém? E eu quero te provar isso para que isso fique claro, porque o que eu estou querendo chegar
é que a arca não existe mais, porque nós somos ela. A presença de Deus, que era carregada, que era, representada pela arca, hoje ela é representada por mim e por você, amém? E eu quero muito que isso fique claro, para que eu possa começar a pregar. Por favor, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois, ele é sagrado. Querido, hoje Deus habita em nós, não mais na arca. E eu poderia ficar aqui te dando dezenas de versículos bíblicos, te provando esse conceito, mas eu creio não ser necessário. Não é esse o nosso tema hoje. Amém? Então hoje nós somos o templo do Espírito. Nós somos o lugar da manifestação de Deus. Aquele lugar chamado tabernáculo, que tinha o Santo dos Santos, que tinha a arca, ele deixou de existir porque Jesus, o Cordeiro, morreu. E agora nós somos esse lugar de habitação de Deus, conforme está escrito no versículo que você acabou de ler. Hoje, nós somos o sacerdote. Por favor, 1 Pedro 2,9. Você já cansou de ler esse versículo, só que eu não sei se ele entrou no seu coração. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Só até aí. Então, entenda que o sacerdote, que era aquele cara que fazia todo aquele ritual para entrar na presença de Deus, ele é você. Não existe mais alguém que precisa te representar para entrar na presença de Deus. A presença de Deus não está presa num local físico e único. Só existia uma arca. Não existia uma arca para cada bairro. As pessoas precisavam viajar, nós já falamos sobre isso. Hoje nós temos o grande privilégio de encontrar Deus no nosso quarto, ou aonde você estiver. E muitas vezes a gente não se atenta a esse ato poderoso e grandioso, que é o privilégio de entrar na presença do Altíssimo, a hora que você quiser, onde você estiver. Então, entenda o grande privilégio que você tem, que foi Jesus que te deu. Se não fosse Jesus, você ia ter que pegar um avião, você ia ter que atravessar o mar, você ia ter que ir lá até Jerusalém, procurar um sacerdote, levando consigo um carneirinho, para quem sabe conseguir entrar na presença de Deus. Você não, alguém no seu lugar. Você está entendendo o privilégio que Jesus te deu? Então você é o sacerdote, e a presença de Deus, ela agora está em você, não está mais na arca. E o sangue que ele passava na arca, o sacerdote que agora é você, ele já foi derramado, o sangue de Jesus. Então você é o sacerdote, a presença de Deus é para estar em você, e para isso você precisa do sangue do Cordeiro. Para isso você precisa ser lavado, ser revestido pela fé, obviamente, pelo sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que só existe um jeito de nós irmos a Deus: Jesus. Existe só um intermediador entre Deus e os homens: Jesus, nenhum outro. Por quê? Porque nós precisamos passar esse sangue no propiciatório que somos nós. E quem passa é você.
não é o pastor Murilo, é você, o sacerdote, que pela fé toma posse desse sangue derramado por Cristo e entra na presença de Deus, amém? Então, queridos, entenda, Jesus, Ele já derramou o seu sangue para nos tornar propícios. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. Nós somos a arca. O propiciatório é o lugar de se tornar propício. É o lugar que se passava o sangue do Cordeiro para se tornar propício. Essa é a função do propiciatório. Então, querido, torne-se propício para entrar na presença de Deus, amém? Amém. Queridos, posto isso, entendendo esse conceito, agora eu quero te fazer uma pergunta. Agora eu quero começar a pregar. Levando em consideração tudo isso, que você é o propiciatório, que o sangue já foi derramado, que a presença está em você, disponível. Você é a arca, né? Aquela arca que carregava a presença de Deus está aqui, ó, está aqui. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem dentro de você o que a arca tinha? Isso mexeu comigo, querido. Isso me balançou as pernas. Eu fiquei me autoavaliando horas. E por que eu vou sofrer sozinho? Eu tenho que compartilhar isso com você, para você também ficar aí com as pernas bamba. Aqui, a arca tinha 3 elementos sagrados: a lei, o maná e o cajado. A presença está disponível, o sangue já foi derramado. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos. A lei. As tábuas da lei foram as regras que Deus deu. Querido, não precisa falar muito, né? Isso aqui é a lei. A gente sempre fala, isso aqui é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso, é um livro que prevê o futuro, é um livro que acertou tudo que disse. Quantas pregações a gente já não dedicou aqui para te explicar o tanto que esse livro é fantástico, escrito por 40 autores, por milênios, e tudo coerente, tudo sincronizado, sem uma falha. Os profetas dando nomes das pessoas que fariam coisas no futuro, sabe? Tudo foi descrito e tudo aconteceu exatamente conforme a Bíblia disse. Então, coloca no seu coração que isso aqui é um livro divino, é algo entregue por Deus, o manual da vida, o manual para que você tenha uma vida saudável, cheia de bênçãos, cheia de... Só que a gente não conhece a Bíblia, a gente conhece muito pouco a Bíblia, sabe? A nossa geração, a gente conhece de tudo. A gente tem o pai dos burros, né? O Dr. Google. Todo mundo entende de tudo, menos da Bíblia. A Bíblia, diz Lutero, que um dia perdido é aquele dia que você não consultou a Bíblia. Isso é um dia perdido. Então a gente precisa ter a Bíblia no nosso coração. E a lei, ela representa justamente isso. A lei que estava dentro da arca, ela representa a palavra de Deus que precisa estar em nossos corações. Deuteronômio 6:6, por favor. Meu Deus do céu, já são 8:30. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás
inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando, e pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aí, tem um monte de trecho bíblico. Jesus, quando foi lá para Josué, falou: vem cá, você quer ser herói? Você quer fazer tudo certo? Não desvia da palavra nem para a direita nem para a esquerda, antes medita nela dia e noite. Um monte de passagem bíblica mandando a gente colocar no coração e gravar a palavra. E daí eu te pergunto, você que é a arca, você tem a palavra dentro de você? Segundo item, vaso com maná. Coloca o vaso com maná aí, por favor. Simples assim, ó, um vasinho com maná. Certo momento, Deus mandou colocar dentro da arca um vaso de ouro com maná, para que servisse para as gerações. Êxodo 16:33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná. Um gomer é uma medida de 1,76 litros, tá bom? Cheio de maná, e põe diante do Senhor. Até aí tá bom. Querido, eu vou te lembrar, o maná era o alimento que Deus mandava, que caía do céu, enquanto o povo de Deus estava no deserto. Eles saíram da escravidão e foram para o deserto, em rumo à terra prometida. Deus mandava um sustento de maná, era um pão que caía do céu todos os dias, mas tinha algumas regras básicas. Você não podia juntar o maná. O maná, ele não durava para o dia seguinte. Então não tinha como você vir e juntar uma baciada e falar assim: eu vou me alimentar muito nesse culto de domingo, porque vai durar uma semana o meu alimento espiritual. Não, o maná tinha que ser o alimento diário. Queridos, eu estou trazendo tudo isso para a nossa vida, tá? Eu quero te lembrar que o Velho Testamento, ele era a sombra de como seria hoje. Tudo tem um significado. Tudo que a Bíblia tinha um significado. Todo o ritual do tabernáculo tinha um significado que nós ainda precisamos fazer hoje, de forma diferente. Então, querido, o maná, ele era o pão que descia para o céu, e ele precisava alimentar o povo de Israel todo dia. Então eu quero que você entenda que Jesus é o pão do céu. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem. Então entenda que você precisa ter relacionamento diário com Jesus. Você precisa de alguma forma orar, ler a Bíblia. Não sei qual vai ser a forma que você vai encontrar, mas você precisa do alimento diário, do maná, porque a arca tinha ele como um elemento sagrado. Isso não é à toa. Agora eu quero trazer a cereja do bolo do maná. Sabe quando que o maná parou de cair do céu? Quando o povo entrou na terra prometida. Quando o povo chegou na Canaã, a terra que Deus prometeu, o maná cessou. Você sabe quando que nós vamos parar de buscar a Cristo diariamente? Quando você estiver na sua Canaã celestial, na sua terra prometida. Enquanto seu coração estiver batendo, você precisa ter relacionamento com Deus diariamente. Não é aos domingos no culto, não é nas quintas. Aqui a gente se complementa, aqui a gente se reúne
para adorar a Deus. O seu relacionamento com Deus é em secreto. É ali que Ele vai se revelar a ti, é ali que Ele vai falar contigo acerca de tudo. Não é no meio da multidão. Amém? Por último, querido, é o cajado. O cajado. Esse cajado era o cajado de Arão. Deus escolheu os levitas para conduzirem, para serem os sacerdotes daquela época. E o cajado de Arão, em uma situação de confusão, ele floresceu. O cajado era um instrumento de trabalho. Eles trabalhavam com ovelhas, pastores, e eles tinham um cajado para ajudar na caminhada, e esse cajado ele tinha um formato de interrogação, que às vezes ele direcionava a ovelha. Isso também é outra pregação, tá bom? Ele direcionava o pastor, a ovelha, para onde ela deveria ir, através desse cajado. E esse cajado floresceu, e ele foi um dos elementos colocados dentro da arca. Eu quero te trazer algumas lembranças sobre esse cajado. Quando eles estavam escravos no Egito, que Moisés foi lá para libertar, e que ele jogou a vara, e que a vara se transformou numa serpente. Não foi a vara de Moisés, foi a vara de Arão. Pode ler lá na Bíblia. Quando tocou as águas, que vieram as rãs, ou quando apontou para o céu, que desceu o fogo, quando vieram os gafanhotos, foi sempre a vara de Arão, o sacerdote. Mas o sacerdote é você. Esse cajado, ele representa o ministério, ele representa o seu trabalho, o seu esforço para estabelecer o reino de Deus. Às vezes você está pensando assim, pastor, mas eu não sei tocar na equipe de louvor, né? Qual que será meu ministério? Equipe de dança ou equipe da recepção? Queridos, é muito legal você ter um ministério aqui para você trabalhar dentro da igreja, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do ministério que Jesus te determinou. Sabe qual é? O ministério da reconciliação. Foi isso que Jesus deixou. Pastor Murilo, pastor Leonardo, eles estão falando aqui, insistentemente, num projeto maravilhoso, Tu Me Amas. Depois o pastor Murilo vai falar bastante sobre isso. O pastor Léo já colocou uma cereja na nossa boca, um melzinho na chupeta. Mas a questão é, o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido aqui através de você. É responsabilidade tua e minha, o ministério da reconciliação. Reconciliar os homens e Deus. Foi esse ministério que Jesus deixou para a gente. Foi o ide e pregai o evangelho e fazei discípulos. Então, a minha pergunta é, se você é a arca, você está com um cajado dentro de você? Você tem contribuído com o reino de Deus de alguma forma? Não precisa ser tocando, pode ser lá com a sua família, pode ser lá com os seus colegas de trabalho. Sabe, querido, coloca a mão no teu coração, porque eu quero que você faça uma autoanálise. Nós precisamos ter dentro de nós esses elementos, os elementos de dentro da arca. A reconciliação, querido, o trabalho, o serviço, levar o bem ao próximo. Sabe, quanto que nós não temos falado disso?
E eu fico feliz demais porque eu trago aqui mais do mesmo. É só uma testificação daquilo que a gente já tem aprendido. Palavra, sabe? Palavra, devocional, serviço. Nós estamos aqui para servir ao reino. O último culto, o pastor Murilo falou que, sabe, a regra de Deus é diferente, nós precisamos servir. Então, para a gente concluir, Deus, Ele, desde sempre, todas as vezes que Ele se revela ao homem, Ele nos propõe uma aliança. Deus é um Deus de aliança, é a arca da aliança. Ali tinha a aliança que Deus propõe para nós. A Bíblia é um contrato, Novo Testamento e Velho Testamento. Testamento é um contrato, é aquilo que Deus deixou como regra. Se nós queremos participar ou não, é uma decisão nossa. Então qual que é a aliança de Deus? Ela sempre tem duas partes. De um lado está Deus, do outro lado está você. Essa é a aliança que Deus sempre propôs. Sempre propôs. A parte de Deus é te darei a coroa da vida. Te darei salvação, vida eterna, paz que excede compreensão humana, e as bênçãos te alcançarão. E por aí vai, queridos. Quantas e quantas promessas nós não temos de Deus para a nossa vida, e Deus não é homem para que minta, Deus é fiel. Então a parte de Deus, Ele é fiel para cumprir essa aliança. Agora e a nossa? A nossa parte do contrato, a nossa parte do testamento primeiro de tudo, é ser lavado pelo sangue de Jesus. Primeiro de tudo, é acreditar em Jesus, é recebê-lo como único Salvador, como único Senhor. Se você não fez isso, faça hoje, agora, não perca nenhum minuto. A primeira regra é ser lavado como propiciatório, que a gente receba, que a gente seja aspergido pelo sangue do Cordeiro, para que a gente possa se tornar propício a entrar na presença de Deus. Essa é a primeira parte do nosso contrato. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. E a segunda, queridos, é sermos fiéis, é sermos uma arca que carrega, queridos, o maná, a lei, o maná e o cajado. Nós precisamos ser essa arca, ter dentro de nós esses elementos sagrados. E eu quero aqui mais uma vez relacioná-los, trazê-los para o dia de hoje, Lei é a Bíblia, o maná é o seu devocional, o seu relacionamento com Deus. E por último, o cajado é ser servo, é trazer o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Você tem responsabilidade nisso. Sabe, queridos, é um terreno muito forte, é muito importante a gente entender esses princípios todos. E eu quero aqui concluir com mais um raciocínio importante. Não adiantava o sacerdote pegar aquele sangue sacrificial e colocar em cima dessa mesa, ou em cima de qualquer baú, ou na casa do João ou do José. A presença de Deus, ela só vinha na arca, só vinha no propiciatório certo. Certa vez, o povo lá em Samaria resolveu inventar um novo tabernáculo, não funcionou.
existia uma disputa muito grande, porque em alguma ocasião o povo de Deus se dividiu, e eles queriam adorar o Deus Altíssimo em Jerusalém. Só lá estava a presença de Deus, é porque só lá tinha a arca, só lá tinha o tabernáculo, que tinha a lei, o maná e o cajado. Então não adianta, querido, a gente falar assim: Jesus, eu te amo e eu te recebo, só que você não conhece a lei. E daí você não conhece a lei, como é que você vai fazer o que é certo, se você não conhece a lei? E daí sabe o que a gente vê? A gente vê uma mãe levando o filho para a benzedeira. Sabe por quê? É porque ela é maldosa? É porque ela quer o mal do filho? De forma alguma, querido. Ela quer o bem daquela criança, mas ela é ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer a Bíblia. Ela não conhece a lei, e por isso ela coloca a fé dela na cartomante, na benzedeira. Quantas vezes a gente não vê o povo de Deus colocando amuleto da sorte no retrovisor do carro? Eu vou colocar aqui a peninha do filtro da porcaria, achando que aquilo lá vai te defender do acidente de trânsito. Ou, ignorante, não adianta aspergir o sangue de Jesus na arca errada. A arca certa conhece a Bíblia. Se não conhecer, não funciona. Como é que Deus vai descer na presença daquela arca que está levando o filho para benzer? E daí eu torno a repetir: ninguém leva o filho na benzedeira achando que está fazendo coisa errada. Sem ter a lei no coração, não tem como a presença de Deus vir. Não tem como você fazer as coisas certas se você não sabe o que é certo. Sem devocional com Deus, você não tem força para resistir ao pecado. Você não tem força para caminhar no deserto. Como que você vai caminhar no deserto se você não tem uma vida diária de relacionamento com Deus? A primeira oportunidade, você desvia, você sai do caminho, você pisa para a direita, você pisa para a esquerda. Você entende? Então não tem como a gente pegar o sangue de Jesus e derramar na arca errada. A arca certa precisa ter esses elementos sagrados. Sê tu essa arca. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Enquanto você fica de pé, eu quero voltar para o desejo inicial do meu coração. Eu comecei essa ministração falando que o meu desejo era entrar na presença de Deus, porque ali virei a ti e falarei contigo acerca de tudo. Sabe, queridos, para você viver, experimentar esse versículo, são necessários, era necessário e continua sendo, que o sangue do sacrifício seja aspergido sobre a sua vida, e que você tenha no seu coração esses três elementos. Então a presença de Deus aparece sobre nós. Então, depois de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro e termos, essa vida de arca, então nós experimentaremos o próprio Deus, o Altíssimo, falando sobre tudo
conosco. Amém? Deus amado, Pai bondoso, muito obrigado por esses momentos, Deus. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Muito obrigado por nos deixar esse livro tão precioso. Obrigado, Deus, porque se nós quisermos, nós podemos aprender tudo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. E nós queremos sim, Deus, sermos uma arca saudável, Deus. Uma arca, Deus, que esteja propícia para receber a sua doce presença, Pai. Nós queremos te consultar, nós queremos falar contigo, nós queremos receber suas instruções, nós queremos te ouvir com clareza, Pai. Portanto, Deus, nos transforma, Deus, nos mostra, Deus, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que nós precisamos fazer diferente, Pai, que o Senhor realmente, Deus, se faça presente na nossa vida, e em nome de Jesus, que neste lugar, Deus, possa ter muitas arcas, Deus, carregando a sua presença, Deus, e expandindo a sua luz para onde formos, Deus, que possamos, Deus, ser usados como instrumento, Deus, que possamos servir como um cajado, Deus, de longo alcance, Pai, que possamos realmente, Deus, ser sal da terra, ser luz do mundo, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Deus, te agradecer, Pai, e assim como Davi, Deus, nós te clamamos, Deus, te pedimos, sonda o nosso coração, Deus, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, querido, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém, queridos, glória a Deus, que você seja cheio da essência do conteúdo, que é o que faz toda a diferença, amém? Nós temos sábado um culto jovem especial, você que é jovem, até 100 anos, quero te convidar. Nós vamos ter uma noite de adoração, vai ser tremendo, vai ser ali no fundo, os jovens estão se preparando algo diferente, 19 horas, você está convidado, domingo 9 horas da manhã, temos o último estudo desse ciclo da nossa escola bíblica, vamos ter no começo de julho um período de recesso, e voltaremos no meio de julho com os módulos novos de princípios, e esse eu queria muito que você começasse, que você já se programasse a fazê-lo, porque será extremamente importante como fundamento, aprendendo um dos conteúdos, dos elementos, a palavra de Deus, amém? Se esforce, querido, porque eu tenho convicção que vai te sustentar, vai te embasar, e isso é importante. E domingo à noite, te espero, 19 horas, confesso que eu estou com frio na barriga, mas quero te ver 19 horas no domingo em nome de Jesus, amém? Que você tenha um final de semana abençoado, cheia da presença de Deus, e que nós estejamos juntos aqui para louvar e engrandecer sempre o nosso Deus, amém? Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Vou mexer nessa caixa agora, fofo. Abre aqui atrás para mim o canal aí. Já vamos mexer nessa caixa agora, por favor. Fernandão, olha o canal 2. O que está entrando aí, por favor?